cidade de antiga e intensa atividade teatral, Coimbra foi escolhida em 1992 para ser a primeira capital nacional do teatro. A programação deste evento abarcava espetáculos para a infância, cuja escolha e organização ficaram a cargo de Manuel Guerra e Silva. Com um impressionante currículo na área, incluindo obtenção de grau de mestre em estudos teatrais na Universidade de Sorbonne Nouvelle em Paris, presidente da direção do Teuca em 1969, direção das Unidades Infância do Centro Cultural de Évora em 1977 e da Bonifrates entre 1981 e 84, diretor artístico do Teatro Académico de Gil Vicente de 1984 a 88 e responsável pelas unidades curriculares de expressão dramática dos cursos de formação de professores e educadores de infância da ESEC. Foi com naturalidade que em 1993 o então secretário de Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, dirigiu a Manuel Guerra o desafio de criar em Coimbra uma companhia profissional de teatro dedicada à infância. Surge assim, em 1994, a Associação O Teatrão, Companhia de Teatro para a Infância, cuja primeira comissão diretiva juntou Diolino Pessoa e Fernando Moreira Marques ao próprio Manuel Guerra e outros sócios fundadores. Falar do teatrão é como falar de um filho, ou de vários filhos. Eu estive na fundação do Teatrão com o meu queridíssimo amigo Manuel Guerra, que me convidou, com a perspectiva de criar uma companhia de teatro que fizesse teatro para a infância. Nós éramos professores na Escola Superior de Educação, pensávamos muito em crianças, porque a Escola Superior de Educação era uma escola que na altura só formava professores, e esta perspectiva do pensar o teatro para as crianças foi aquilo que no fundo acabou por servir de base para a formação do Teatrão. Eu achei a ideia excelente e então abracei-a como pude. Embora eu na altura não percebesse muito de teatro e agora também não percebo muito, mas pelo menos dou o meu contributo. O Manel nessa altura chamou-me então para fazer parte dos sócios fundadores do Teatrão. A primeira produção, Eles Devem Estar Loucos, não se fez sem os normais precalços, incluindo trocas de elenco e a chamada, em cima da hora, de um produtor. O Teatrão tinha arrancado há pouco tempo, mas ainda não tinha tido a sua manifestação pública, a sua primeira manifestação pública, não tinha estreado o seu primeiro espetáculo, num dia em que o Manuel Guerra me convida para almoçar e me leva a almoçar ao Rui dos Leitões, ali nos Fornos. Foi um almoço muito curioso, porque o Teatrão, digamos que estava na sua primeira crise de crescimento, o que é curioso, dado que o projeto não tinha sequer transparência pública ainda. O Manuel Guerra tinha começado a fazer um espetáculo, que veio a estrear depois, chamava Eles Devem Estar Loucos, com um elenco onde pontificavam Nuno Cardoso, o Nicolau dos Mares, depois atores e encenadores com alguma importância, mas não estava satisfeito com o rumo que o trabalho estava a levar e precisava, pensava ele na altura, de criar uma estrutura mais sólida, exatamente para que na sua intuição o Teatrão pudesse durar estes 20 anos e outros 20 que se desejam a seguir. A estreia aconteceu no auditório do Instituto Português da Juventude no dia 22 de junho de 1994 e teve como elenco Helena Faria, Nuno Silva, Vítor Torres e Pedro Tochas. Foi uma experiência muito boa, foi a primeira vez que eu trabalhei como ator profissional e eu nem queria acreditar, porque pagaram para fazer o que eu mais gostava. Eu nunca lhes disse, mas eu fazia aquilo de graça e eles disseram, nós pagamos. Uau, pagar-me a fazer isto. Foi a primeira vez que eu trabalhei como ator profissional e foi uma experiência espetacular. Entre 1994 e 2003, as encenações dividiram-se sobretudo entre Manuel Guerra, Diolino Pessoa e José Caldas. Neste período, os espetáculos foram sendo apresentados no auditório do Instituto Português da Juventude e, a partir de 1996, no Cineteatro do Colégio de São Teotónio. Eram peças construídas a partir de textos de autores portugueses e lusófonos, mas também da literatura universal como Hans Christian Andersen ou os Irmãos Grimm, sempre com a preocupação de produzir espetáculos que comunicassem com as crianças de forma clara e lúdica e que, ao mesmo tempo, as aproximassem do teatro.
criando uma relação divertida e saudável com esta arte. O final do século XX representou, para o Teatrão, um momento de viragem. Inicialmente instalado num escritório cedido pela Arca, na rua Pedro Monteiro, e a seguir num escritório do Centro Comercial Golden, sem a sala própria para a apresentação dos seus espetáculos, o Teatrão acordou com o executivo presidido por Manuel Machado a construção de um espaço que servisse a missão da companhia. A Oficina Municipal do Teatro, obra para a qual contribuiu de forma determinante a ação da então Vereadora da Cultura Teresa Portugal. A Oficina Municipal de Teatro surge na necessidade dupla de poder abrigar grupos de teatro e, simultaneamente, dar uma resposta imediata justamente a um grupo de teatro, a Escola da Noite, que estava na iminência de ficar sem um espaço próprio para a sua vida, e uma vez que no espaço que ocupava, no Pátio da Inquisição, iria haver obras de imediato. Essas obras contemplariam aquilo que é hoje, enfim, todo aquele espaço dedicado e ocupado pela Escola da Noite, mas era necessário encontrar uma solução para esta circunstância. E por isso essa solução só foi possível com a existência de um parceiro como o Teatrão. Porque o Teatrão aceitou justamente dessa forma que eu registro e que friso novamente, com um grande espírito solidário. Ele aceitou aguardar o tempo necessário até que a Escola da Noite pudesse desocupar aquilo que afinal é agora a atual casa do Teatrão, a Oficina Municipal de Teatro. E foi nesse espaço, como já tinha sido nos espaços anteriores, que o Teatrão esteve sempre presente na vida cultural da cidade. A abertura deste espaço em 2002 trouxe ao Teatrão não só um escritório, mas também 2 salas de trabalho, incluindo a sala de ensaios, que permitiu a Manuel Guerra conceber um dos mais ativos, duradouros e reconhecidos projetos do Teatrão, as classes de teatro. Por outro lado, e mais uma vez por iniciativa de Manuel Guerra, a ESEC abriu, no ano de 2000, o curso de Teatro e Educação e logo se estabeleceu também, através do professor António Mercado, uma relação que permanece até hoje. O Teatrão foi fundado por um professor da Escola Superior de Educação, Manuel Guerra, entre outros, que foi também alguém que esteve na origem do nosso curso de teatro, e desde esse momento em que nós tivemos a ação de formação, primeiro em expressão dramática e depois com o curso de teatro, estabelecemos uma relação muito próxima com o Teatrão, e isso foi fundamental para a afirmação do nosso curso, da Escola Superior de Educação, e penso que foi também uma colaboração que, de certo modo, também foi interessante para o Teatrão. Mas mais do que isso, penso que a existência do Teatrão foi fundamental também para a cidade de Coimbra, na medida em que tem um projeto, não apenas um projeto artístico, de intervenção artística e cultural, mas também um projeto de intervenção pedagógica. E nisso se ligou muito também àquilo que era o nosso objetivo com o curso de teatro, que é de criar espectadores de teatro, divulgar, difundir, no fundo, o gosto pelo teatro e criar, sobretudo a partir da infância e da adolescência, esse hábito de ir ao teatro, de apreciar o teatro, de saber ver teatro e de gostar de teatro. Quando eu vou ao Teatrão, eu encontro lá muitos dos meus filhos alunos, pessoas que passaram pelas minhas mãos enquanto professora de voz, e que eu tenho o grato prazer de ver florescer e crescer também profissionalmente. Tenho visto imensos trabalhos deles e cada vez gosto mais do trabalho deles. E é bom para mim pensar que, infimamente, pude contribuir para aquilo que as pessoas que lá estão hoje no Teatrão serem aquilo que são. A possibilidade de ter um espaço de programação como a OMT e a relação com a ESEC e o professor António Mercado facilitaram a decisão de abrir os espetáculos do Teatrão a um público até então não abrangido, o público adolescente.
foi uma mudança subtil, mas suficientemente determinante para o que se seguiria. A 22 de novembro de 2002, ainda no Cineteatro do Colégio de São Teotónio, estreia Christmas Quando Quiseres, o espetáculo que marca um dos momentos de mudança do teatrão. O Teatrão apresenta uma peça que arrebenta, que nos mostra o reverso desta medalha ferrugenta. Uma história da vitória de quem luta até ao fim, de quem constrói o seu futuro, história natalina e quipilim. Uma peça de teatro, o cenário está montado para ver de segunda a sábado, sempre ao horário marcado. Tens de vir, é como um pedaço de plutónio que está pronto a explodir no Cineteatro Santo Eutónio. O recado está dado, não queiras ficar de fora, só quero deixar bem claro, antes de me ir embora, sintoniza o teu ouvido e ouve bem o que eu te digo. Faças o que fizeres, não percas xismas quando quiseres. Tudo bem, man. Mas quais são os dias? De 22 de novembro a 8 de dezembro, man. Então, e qual é o horário marcado, man? Segunda à quinta, às 10 e às 15. Só, man. Então, e as sextas? Sexta-feira à tarde tens às 3. E à noite às 9h30 outra vez, man. E ao sábado, como é que é? Às 3h30 vais ver a cena. E depois vais lanchar sem problema. Vá, agora a sério, diz-me lá. Só aqui entre nós. Ainda não te percebi, man. Are you a man or are you a mouse? Pai Natal is in the house!